TDAH, a déficit de atenção com hiperatividade. É um transtorno que ultimamente está sendo bem conhecido, muito falado. Tem pessoas, eles estão colocando muitos transtornos nas crianças, está tendo febre de autismo, febre de déficit de atenção, mas na realidade todos esses transtornos sempre existiram. A diferença é que os médicos eram mais mente fechada, digamos assim. Não sei, acho que as pessoas não eram tão espertas como hoje, eu não sei explicar bem. Mas o porém que eu sei que eu tenho déficit de atenção e a minha mãe percebeu sim que eu era diferente, só que o porém que nenhum médico descobriu o meu problema, nenhum médico encontrou a solução para mim. Oi, a paz do Senhor, eu sou a Josivane, seja muito bem-vindo neste canal. Se você é novo por aqui, vai logo já se inscrevendo aí. Se você precisa de um tempo para pensar, comece a maratonar o canal, tem várias playlists por aí. E se você já é inscrito, deixe seu like e também aquele comentário que eu amo, ver o comentário de vocês. Então, gente, como eu venci, o título vocês vão ver aí, que é de uma TDAH fracassada para uma mulher de sucesso. Por que eu escolhi esse título? Porque esse transtorno, ele me trouxe muito transtorno. Ai, gente, esse transtorno me trouxe muitos problemas. E hoje eu me sinto curada. Então, eu vou contar um pouco da minha história. Quando eu entrei na escola, né, eu entrei lá no prézinho, a minha turma todo mundo era mais avançado do que eu. Tinha aqueles que tinham mais dificuldade? Também tinha. Só que eu era mais atrasada, literalmente. E eu passei para a primeira série sem saber escrever o meu nome. E a turma inteira sabia escrever o nome deles, conhecia o alfabeto. E eu não sabia nada. A única coisa que eu conhecia era a letrinha A. Então, na primeira série também encontrei muita dificuldade. E os professores, eles não tinham paciência e nem sabiam como me ensinar. Eu acho que eles não queriam me ter como aluna, porque eles achavam difícil, sabe, ensinar. E eu percebia, né, que os adultos não me queriam por perto, assim, digamos, achava difícil ter que me ensinar. E eu passei por uns momentos muito difíceis na segunda série, com a professora, com outras crianças, bullying, tudo isso eu sofri por ser uma TDAH, por ser desatenta. E eu cresci achando que o meu problema era sonseira, né? Que é o que as pessoas me chamavam, de sonsa, de lerda. Então eu cresci ouvindo isso, né? Que eu era sonsa, lerda, lenta e tal. Mas não sabia que eu tinha um transtorno, né? Aliás, ninguém sabia. E a minha mãe percebia que eu era diferente, e aí ela foi no médico e tal, e eu cheguei até ir no neuropediátrico. Só que esse neuro, ele falou que eu queria aprender, que eu era desatenta e tal. E aí minha mãe tinha ouvido falar num exame chamado eletro de cabeça. E aí ela falou, será que não tem que fazer aquele exame e tal lá? Aí o médico passou o eletro da cabeça e eu fiz, não deu nada no eletro. Então minha mãe ficou mais tranquila. Falou, não tem nenhum problema assim na mente, né? Que ela pensou que pudesse ter alguma leveza, alguma coisa, né? Mas não deu nada, isso eu já estava maior. E aí tem várias situações, porque a gente que tem a déficit de atenção, hoje em dia, como está chegando no conhecimento das pessoas, as pessoas pensam que é simplesmente ser esquecido, que é ser desatento, mas vai muito além. A gente sofre também baixa estima, a gente sofre complexo de inferioridade, porque a gente se sente pior do que todo mundo, porque a gente não consegue desenvolver da mesma forma que outras crianças, do que outras pessoas. E é algo que é uma doença mesmo. Hoje eu pesquisei muito e descobri que é uma doença, esse problema da déficit. E as pessoas, geralmente, elas não têm paciência com a pessoa de déficit de atenção. Porque elas são rápidas, elas são ágeis, elas não esquecem as coisas, as pessoas normais. E a gente que não são normais, a gente esquece tudo, a gente derruba tudo, a gente é desastrado.
Então, tipo assim, são várias coisas, sabe, que acontecem com a pessoa que tem a déficit de atenção. E é difícil demais dar conta quando você entra também na fase da adolescência. Aí gera muita ansiedade. Eu já tive muita ansiedade na adolescência, porque eu me sentia pior do que todo mundo. E eu ouvia isso. Inclusive na segunda série mesmo, eu ouvia a professora dizendo que eu era a pior aluna que ela tinha. Então eu cresci falando eu sou pior do que todo mundo e tal. Tive esse complexo. Eu vou só dar uma resumida aqui porque a história é longa. E eu tive muitos conflitos, sabe? Quem olha pra mim assim acha que, né, é impossível, mas eu tive muitos conflitos dentro de mim, muitos questionamentos. Eu já cheguei a perguntar para Deus por que eu nasci, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu não tenho nenhum dom especial, eu não sou como todo mundo. E eu começava a questionar muito isso, né? Mas na adolescência. Mas à medida que eu fui crescendo, tornei jovem, me casei, comecei a trabalhar e tive vários problemas no trabalho, porque as pessoas às vezes falavam uma coisa, eu entendia outra, o patrão me dava uma ordem e eu não entendia, e eu ficava perguntando, porque a gente não entende, e parece às vezes que a gente é surdo, que a gente é cego e tal, mas não é, porque realmente a gente não entende. E as pessoas acham que a gente está fazendo hora, ou então, tipo assim, eles não têm. Inclusive, eu tive uma patroa que me falou que ela nunca tinha tido uma funcionária tão burra como eu. E tudo são palavras fortes que eu ouvi desde a minha infância, adolescência e vida adulta. Palavras que machucou muito, de pessoas externas, né? A minha família sempre foi acolhedora comigo. Minha mãe sempre procurou cuidar de cada um de nós 5 de formas iguais, mas por ela perceber que eu tinha esse complexo de prioridade, que eu já era vista com outro olhar pelas outras pessoas, o que era de cara, nítido assim, que eu era mais lerdinha, sabe? Assim, igual eu e minha irmã, por exemplo, e as pessoas sempre falavam, nossa, essa menina sua de cá é muito esperta e tal, e minha irmã recebia muitos elogios. E tipo assim, eu sempre ficava feliz pela minha irmã ser elogiada, mas me machucava entender que as pessoas não estavam elogiando ela simplesmente tipo assim, simplesmente para elogiar ela, mas sim para poder me ofender, entendeu? E foi assim até a minha vida adulta. E minha mãe sempre cortou, né? Sempre, tipo assim, elogiava minha irmã e ela sempre falava as características boas de mim. Mas mesmo ela sendo assim, ela sendo uma mãezona e tentando me poupar, cuidar dos meus sentimentos, eu me machucava muito, eu me feria muito. E eu não sei se é exatamente, eu acho que é exatamente por isso, pelo a gente ter esse problema assim com a gente e a gente que tem déficit de atenção, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. E não, quando a gente vê, a gente não fez foi nada, porque realmente a gente tem uma lentidão. E essa lentidão já machuca a gente. Aí as pessoas ao redor ficar falando, ficar usando palavras fortes, isso machuca ainda mais, né? Então, na minha vida adulta, né, eu trabalhei e tive problemas sérios com os trabalhos. Às vezes, igual eu trabalhei em comércio, né, o cliente pedia uma coisa, eu pegava outra, porque eu realmente entendi errada. Entende? Igual uma vez, a mulher me pediu fita, eu peguei pipa. Tipo, os nomes podem até ser parecidos, mas ela foi bem nítida, bem clara, né? Teve clareza na forma de falar, eu simplesmente entendi errado. Eu sei que talvez uma pessoa pode falar, mas isso é normal, qualquer um pode entender errado. Mas eu entendo praticamente o tempo inteiro. Muitas das vezes eu tenho que perguntar o que a pessoa falou. Falando, como assim? O que você disse? Eu tenho que perguntar novamente porque eu realmente não entendi. Então, às vezes você vai me pedir uma coisa, eu vou trazer outra. Então, essa é a vida de um déficit de atenção. E é difícil, é muito difícil ser um déficit de atenção. Por quê? Porque as pessoas ao redor, elas não te aceitam como você é. Elas não querem você como você é. E voltando um pouquinho na minha infância, eu estou misturando um pouco de infância com adolescência e juventude, mas eu acredito que você vai conseguir entender, porque sempre eu gravo os vídeos assim acelerados e vocês me entendem, né? E é uma coisa da déficit também, gente. A gente é muito acelerado, a gente é aleatório
E muitas das vezes tem pessoas que falam que nem querem ter por perto, né? Por essa questão, por lentidão, por coisa. Mas graças a Deus, eu tenho muitas pessoas que me amam, eu tenho amizades, eu tenho pessoas que gostam de conversar comigo. Mas o porém que nem sempre foi assim. Eu já passei por muita rejeição. A gente sofre muita rejeição pelo esse jeito. Mas então, na minha infância, na terceira série, eu encontrei uma professora maravilhosa, que ela descobriu o jeito de me ensinar. Sabe o que ela fazia? Para me ensinar, quando eu entrei na terceira série, eu sabia ler. A única coisa que eu sabia era ler, mas eu não sabia nada de matemática. Não sabia somar, não sabia diminuir, não sabia contar. Eu contava até o número 4 e eu já tinha 9 anos de idade. E a minha irmã, que é mais nova, contava muito mais. Aliás, o meu irmão já estava aprendendo a contar, ele já contava até 10. E o meu irmão tinha 6 anos. E aí, ela pegou para me ensinar, ela começou a levar caroço de feijão. E ali eu contava aqueles carocinhos de feijão. E aí ela foi me ensinando a escrever o número, ela teve muita paciência, ela ficou muito do meu lado. Ela colocava os alunos que era mais avançado, né, assim, do meu lado para me ajudar ali nas atividades. Ela ia na minha casa me buscar, levava para casa dela e me ajudava e me incentivava. E eu tenho lembrança de uma coisa muito importante que ela falava comigo. Ela foi minha madrinha de casamento. Eu fiz questão de convidá-la porque ela marcou a minha vida, né? Ela falava para mim assim: Josivane, você não é diferente das outras crianças. Você também tem capacidade de aprender, porque diferença há em todo mundo. Cada criança tem a sua diferença, mas no contexto geral, todas são iguais. Só que cada uma tem o seu jeitinho de aprender. E porque você tem um jeito diferente, isso não faz de você menor do que ninguém. E ela sempre me falava, colocava isso na minha cabeça, não tem? Sempre falava, você também é capaz. Mas muitas das vezes eu ouvia mais as palavras de você é incapaz do que as palavras de você é capaz. E ela procurava um jeito de me ensinar. E quando eu saí de lá, eu desenvolvi bem. Eu já sabia contar, eu sabia somar, sabia diminuir. E aí eu me desenvolvi bem com ela, porque ela descobriu o jeito de me ensinar. Ela levava macarrão para me ensinar, ela levava sacola das coisas para me recortar e aprender ali. Então eu desenvolvi muito bem com ela, ela foi maravilhosa. Então o que acontece? Eu fui crescendo, fui desenvolvendo e na minha vida adulta passei por vários momentos difíceis, de muito choro, de complexo de inferioridade, de me achar pior do que todo mundo e de achar que nunca conseguiria fazer nada. E eu sempre fui muito boa com textos, mas mesmo assim, quando alguém via um texto meu, um poema, eu escrevia cada poema lindo, que as pessoas olhavam assim e falavam: Josivane, uau! Que poema é esse? Que texto é esse? Que redação é essa? Mesmo que as pessoas elogiassem algo em mim, eu não via aquilo como um talento ou algo legal. Eu sempre via nas outras pessoas. Eu sempre fui muito boa para motivar as outras pessoas, motivar sonhos e tudo mais. Mas os meus, não. E aí eu pensava, mas isso não é nada. Isso não faz de mim ter algo especial. E eu já consegui... Eu ganhei como o melhor poema da escola inteira uma certa vez. E mesmo assim, isso não aumentou o meu autoestima. E a gente que tem déficit de atenção, a gente perde o foco com muita facilidade. Aí passou o carro aqui fazendo barulho, um caminhão. É óbvio que eu vou cortar, né? Esse barulho. Eu parei para esperar o barulho. E agora eu perdi o foco. Voltando. Então, gente, a gente... E mesmo assim, em relação aos meus textos, eu não via como algo assim, sabe, especial. E eu sempre questionava: Senhor, eu não tenho nada de especial, eu não tenho dons, eu não tenho talentos. E mesmo eu vendo fazer pessoas ao meu redor felizes, eu sempre fui muito acolhedora, já tinha o meu lado missionário, já gostava de falar de Jesus.
e ver mudança na vida das pessoas. Tem uma vez que eu impedi uma menina na escola se cortar, quando eu cheguei bem na hora no banheiro, comecei a conversar com ela e tudo. E ela começou a chorar, eu abracei, ela desabafou e orei com ela. E ali eu comecei diariamente a encontrar, topar com ela na escola e estar sempre conversando. E a menina passou e ia para a igreja, aceitou Jesus, mudou de vida. Então, mesmo assim, Deus mostrando que eu tinha dons, que Ele me usava e que eu também sou especial, às vezes batia aquele complexo de inferioridade, às vezes batia a angústia, batia a tristeza, batia a ansiedade, batia essas coisas em mim. E o tempo foi passando, e aí um certo dia eu estava questionando, e tal, e chorando, né, sobre algo. Eu me frustrava com facilidade, tinha muita facilidade assim de me frustrar com as coisas. E eu me frustrei com algo, me frustrava com pessoas, eu estava assim bem angustiada, e eu comecei a chorar e comecei a falar com Deus. E aí o Senhor falou para mim assim: minha filha, e eu já tinha o meu filho, né? E aí ele falou assim para mim: filha, olha para o seu filho. E eu falei: sim, Senhor. Ele estava dormindo, fui até o quarto e fiquei olhando para ele. Ele falou assim: como você se sentiria se o seu filho começasse a se criticar? Se ele começasse a falar que ele é um nada, começasse a dar ouvido o que as pessoas dissessem para ele, como você se sentiria? E naquela hora ali, aquilo me deu uma pontada assim, que eu falei assim, eu ficaria triste, porque ele é incrível, ele é uma criança incrível, ele é esperto, cada criança tem a sua esperteza, a sua inteligência, o seu tempo. Eu vejo assim. Ele falou: pois é, meu filho, eu te amo ainda mais do que você ama teu filho. Então, como você acha que eu me sinto quando você fica se criticando dessa forma? Porque quando as pessoas te criticam, me machuca. Mas eu sei quem você é. Eu sei para que eu te criei. E quando você se critica, me machuca muito mais, filha. Porque eu criei cada ser humano com um projeto, com um propósito. Eu tenho um propósito na vida de todo mundo. E você faz várias pessoas se sentirem especial. Mas você mesma abre porta para as pessoas fazer você se sentir para baixo, e você mesma se coloca para baixo, filha. E aí eu fiquei desesperada, porque eu falei: meu Deus, eu estou desagradando a Deus. Quando eu me critico, quando eu falo que as pessoas têm razão no que elas dizem ao meu respeito, tudo que foi dito a mim, quando eu dou razão, eu estou ferindo o coração do meu Pai, e é do meu Pai celestial. E eu lembro de muitas vezes da minha mãe entristecer quando ela via eu me criticando. Então eu pensei: poxa, eu estou machucando todas as pessoas que me amam por causa das pessoas que me querem ver para baixo. E Deus me ama e Ele me fez especial. E Ele foi o caminho para a minha cura. E aí eu parei de me... Toda vez que vinha sentimentos negativos, que vinha crítica destrutiva na minha mente, eu falava assim: tá repreendido em nome de Jesus. As pessoas não têm razão. Eu sou especial, eu sou uma escolhida de Deus, eu sou uma serva do Senhor, eu sou uma mulher de Deus. E eu não sou assim. E aí sempre que vinha algo destrutivo, eu repreendia em nome de Jesus e não aceitava. E aí foi o caminho para a minha cura. Foi o caminho para elevar o meu autoestima e me ajudar a me curar daquele complexo de inferioridade. Eu passei a não aceitar, a repreender em nome de Jesus. E eu fui curada do complexo de inferioridade. Só que toda vez que eu sou lerda, que eu sou lenta, que acontece algo assim, sabe? Eu falo que eu esqueço muitas coisas. Às vezes coisas simples como um recado. Se você falar para mim assim: Josivane, dá um recado para sua mãe. Se eu não der na hora, daqui 2 minutos eu vou esquecer. É raríssimo eu me lembrar, sério.
Eu falo assim, eu vou na farmácia comprar isso, vou no mercado comprar aquilo e vou passar no correio, suponhamos. Eu passo no correio, eu posso até lembrar de passar no mercado, mas eu passo na calçada da farmácia e não lembro de ir lá. Aí toda vez que acontecia isso, eu me feria. Eu não me criticava como antes, mas eu ficava muito triste. Eu falava assim, meu Deus, por que eu não lembro? Eu queria me lembrar, eu não quero ser assim, eu quero lembrar. E aí eu falei assim, é um defeito que eu tenho que melhorar, eu tenho que mudar. E eu ficava tentando mudar esses defeitos em mim. Toda vez que eu não dava conta de realizar tudo que eu queria realizar, eu começava a falar, não, é um defeito que eu preciso melhorar e tentava consertar essas coisas. Até que poucos dias atrás eu descobri os sintomas da TDAH. Quando eu vi, eu falei, gente, é isso, eu sou uma TDAH, eu tenho déficit de atenção. E aí tudo que eu fui lendo, fui pesquisando, fui assistindo médicos no YouTube, eu vi que é todo o meu jeito de quando eu era criança, de como eu sou hoje, todo o meu jeitinho. E aí eu vi uma médica, uma doutora, não estou lembrando o nome dela, mas seria legal se eu lembrasse que se você for TDAH, seria bom você vê-la. Eu vou procurar e vou colocar aqui na descrição o link do canal dela, porque ela é uma doutora muito boa, gostei muito dos vídeos dela. E num dos vídeos ela falou assim, ela falando, né, sobre o que é um TDAH, os sintomas, explicando tudo bem detalhado. E ela falou assim no final, mas os TDAH são incríveis, eles são dóceis, eles são amorosos, eles gostam dos velhinhos. E realmente, desde criança, eu sempre fui apaixonada com idosos. E aí, quando ela colocou característica positiva, sabe, aquilo mexeu comigo. Porque geralmente as pessoas só vê o lado negativo, mas nós temos algo positivo em nós. Nós somos muito especiais, nós somos realmente pessoas incríveis, sabe? Às vezes as pessoas podem até afastar, porque a gente tem o problema de interromper, né, conversas, a gente tem o problema de ser acelerado, a gente tem o problema de esquecimento, a gente tem o problema de começar uma tarefa e não concluir aquela tarefa. A gente precisa muito de ajuda, a gente precisa muito de foco, de objetivo, de opinião para concluir as coisas. É igual para mim chegar a organizar a minha rotina, como eu gravei o vídeo aqui para vocês, gente, foi um sacrifício para mim conseguir organizar a minha rotina. Então a gente tem muitas dificuldades, limitações, só que apesar de tudo isso, nós somos criados também pelo próprio Deus, assim como as pessoas chamadas normais, as pessoas que são muito boas de memória, que lembram tudo que tem para fazer, as pessoas expert que, né, pega, faz um trem, faz outro, faz aquilo, faz e tal, vai lá embaixo, vai... Nós também temos algo incrível em nós. Então eu comecei a ver esse lado e como eu descobri a TDAH, ela foi ainda tipo assim, importante a descoberta, porque quando eu descobri, eu não me cobro, eu não fico triste por eu esquecer, por eu... Às vezes eu falo, não era para mim ter esquecido de tal coisa, só que fazer o quê, né? Eu não tenho culpa. Aí eu não fico me culpando, eu não fico me criticando, eu não fico nem tentando consertar, porque não tem jeito, é algo que não tem como mudar. E as pessoas que estão ao redor que têm que compreender isso, elas que têm que entender que não tem como a gente mudar, por mais que a gente tente, entendeu? E agora existem coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, eu costumo deixar bilhetes, só que também até os bilhetes às vezes eu esqueço de escrever. Às vezes eu fico assim, eu vou anotar ali tal coisa que eu tenho que fazer, para mim não esquecer. Aí agora quando eu vou para a rua também, eu tenho anotado. Quando eu não esqueço de anotar, né, eu anoto todos os lugares que eu tenho para passar. Tem um dia desse mesmo que eu tinha várias coisas para resolver na rua, eu anotei cada lugarzinho que eu tinha que passar. Eu ia lendo
E aí eu fui passando e consegui em todos os lugares. Então, tipo assim, existe maneiras que a gente pode fazer para corrigir, né? Pra gente não esquecer. O que a gente tem que comprar, é bom a gente anotar. E às vezes até onde a gente coloca algo, porque a gente coloca algo num lugar, depois a gente esquece onde colocou aquilo. E fica uma atrapalheira para poder encontrar. Então, a gente pode anotar também, tem um caderninho só para anotação, coloquei meu livro no lugar tal, a chave está no lugar tal, para a gente poder lembrar, né? Para poder falar com a pessoa, né? É igual diversas vezes, o meu esposo está procurando uma coisa e ele roda e procura, e nada faz eu lembrar onde é que eu coloquei aquilo ali. Então, a gente pode melhorar fazendo anotações, entendeu? E planejar a rotina, como eu falei, né, no outro vídeo, a gente vai planejando e vai trabalhando até conseguir. E chega uma hora que a gente consegue seguir aquela rotina. Para mim, o único jeito que eu consegui foi colocando o celular para despertar. Quando eu tinha só anotado, eu não conseguia. Quando eu comecei a colocar o celular para despertar, agora eu consigo, porque o celular me lembra. Então, a gente tem que procurar essas maneiras, assim, para poder, né, conseguir fazer as coisas direitinho. Mas não é um defeito mudável. É uma coisa que a gente não muda na gente. Inclusive, nem é um defeito, né? É uma doença. E as pessoas precisam compreender que é uma doença, esse transtorno. E a gente precisa também muito de ajuda na questão de compreensão e paciência. Compreensão e paciência. Se você não é um déficit de atenção, mas tem alguém ao seu lado, tenha paciência e compreensão com essa pessoa, porque ela precisa muito de compreensão e paciência. Se você tem déficit de atenção, encaminha para os seus amigos, para os seus pais, para os seus familiares, encaminha esse vídeo, compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas, para eles entender que você precisa de compreensão. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, pesquise, que vocês vão ver os médicos falando com detalhes. Eu só quis trazer a minha história aqui, bem resumida, porque eu passei por muita coisa em relação a esse transtorno. Mas eu só trouxe uma resumida aqui para vocês compreenderem que de uma TDAH fracassada, eu me tornei uma mulher vitoriosa. E você também, de um TDAH fracassado, pode tornar uma mulher vitoriosa, um homem vitorioso. Acredite nisso, tenha fé, coloque Deus em primeiro lugar, peça a Ele para te ajudar a conseguir vencer e se aceitar como você é, porque você é especial, você é incrível, você tem características que ninguém tem, você também é capaz de realizar os seus sonhos, você pode ser alguém cursado em faculdade, o que seja. Eu não pretendo fazer faculdade porque não é algo que Deus tem na minha vida. Toda vez que eu começo a me dedicar no lado profissional, o Senhor fala, não, eu te quero na missão. Então, eu estou atendendo o chamado de Deus. Eu estou fazendo vários cursos, já estou no 21 curso e estou me desenvolvendo na área missionária, porque eu sei que é isso que Deus tem para a minha vida. Mas se você tem um sonho de fazer uma faculdade, você é capaz de fazer. Você só precisa descobrir o seu jeito de aprender. Igual, por exemplo, eu consegui tirar uma boa nota no Enem uma certa vez. E eu só tirava nota ruim nas provas, principalmente matemática. Tinha algumas que eu tirava notas boas, mas alguns eu tirava nota ruim. E matemática, então, eu tinha muita dificuldade em matemática. Aliás, até hoje eu tenho dificuldade, eu não sou, assim, muito boa com as contas. Só que o porém que se você falar, eu vou passar no vestibular, primeiro tenha fé, faça propósito com o Senhor. E em terceiro lugar, procure qual o jeitinho melhor para você aprender. Porque eu, por exemplo, aprendo muito na prática. Por exemplo, se eu quero aprender ciência, eu aprendo muito tocando na terra, estou fazendo experiências. Então, procure o jeitinho que é melhor para você aprender. E é isso aí. Beijo, fique na paz de Jesus e até o próximo vídeo.